Bem, hoje nosso último encontro desse ano, né? A gente vai encerrar, enfim, o estudo do budismo com atitude. Foi um ano longo, né? Foi um estudo longo, que na verdade começou ano passado e a gente seguiu junto esse ano todo, contemplando esse ensinamento, esses conteúdos, né? E hoje a gente encerra este ciclo. Então, para começar o nosso estudo de hoje, vamos trazer a presença, né? Antes de fazer as preces, vamos recolher a atenção do passado, do futuro e o mais claramente possível repousar no momento presente, tornando a nossa atenção mais clara, mais funcional possível. E nessa presença, a gente invoca a presença de Guru Rinpoche e pede as bênçãos. E abençoe nosso fluxo mental, nos apoie, nos conduza no caminho à liberação completa. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso Supremo Cid e está cercado por uma hoste de muitas daquines. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Om Orgen Yogi Nobjansan Pema Gesar Dompola Yatsen Chogi Nyodrupnye Pema June Jesudra Pordo Kadro Mampeko Keki Jesuda Trupki Jinde Lapti Chetsu So Guru Pema Sidi Hum Hum Orgen Yogi Nubjantsam Pema Gesar Dompola Yatsen Chogi Nyodrupnye Pema June Jesudra Cordo Kadroma Peku Keki Jesu Daktruki Jinji Lapchi Sheksu So Guru Pema Sidi Hum. Refúgio Bodhicitta, no Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das seis perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanje Chodan Tsuchi Chognan La Janchu Bardo Dagni Chapsuchi Dagi Jinso Dissonante Drola Pentir Sanje Drupasho Sanje Chodan Tsochi Chodan La Janchu Bardo Dagni Chapsuchi Dagi Jinso Dissonante Drola Pentir Sanje Drupa Show. E agora então nós posicionamos o corpo para fazermos a nossa meditação conduzida pelo Lama Alam. Vamos fazer uma prática que foi uma das que a gente mais fez nesse ciclo de estudos. Então, encontre uma posição confortável, sentada, deitada, como você preferir. Se prepare para a meditação. There is only one motivation that is suitable for any Vajrayana practice in general and for Dzogchen in particular,
And that, of course, is bodhicitta. So arouse the bodhicitta as your aspiration, your motivation for engaging in this practice. Existe apenas uma motivação que é adequada para qualquer prática vajrayana e naturalmente para qualquer prática de Dzogchen, que é cultivar a bodhicitta. Então cultive a bodhicitta agora nesse momento para se dedicar a essa prática. And then with a deep sense of release, let your awareness descend from where it may seem to be up in the head, right down to the soles of your feet, to the points of contact of your body with the cushion, the chair, the floor. Então, com uma profunda sensação de liberar, permita então que a sua consciência desça do espaço da cabeça, por todo o corpo, até as solas dos pés, os pontos de contato do corpo com o colchonete, os pontos de contato do corpo com a cadeira. Release your mind into a simple witnessing. Libere a sua mente em um estado de testemunhar simplesmente. A quiet, non-conceptual, non-reactive mode of simple presence or awareness. Um estado de presença não conceitual, não reativo, de pura presença da consciência. Without visualizing your body, without thinking about the body, simply be aware of the sensations of your body in contact with the ground. Sem visualizar o corpo, sem pensar no corpo, apenas sinta o contato do corpo com o chão. Then like a fragrance filling a room, let your awareness fill, permeate the whole field of your body, from the soles of your feet to the crown of your head. E como uma fragrância preenchendo uma sala, deixe que a sua consciência preencha, permeie todo o espaço do corpo, das solas dos pés ao topo da cabeça. Experience the whole range of tactile sensations arising throughout this somatic space. Sinta todas as sensações táteis que surgem no espaço do corpo, no espaço somático. Both on the surface of the body as well as the interior. Tanto na superfície do corpo como no interior do corpo. You're resting your awareness in a space or domain that is non-conceptual, devoid of language. Você permite que a consciência repouse em um espaço que não é conceitual, que é anterior à linguagem.
So likewise, let your awareness of this field be also non-conceptual, non-verbal. Da mesma maneira, deixe que a sua consciência também seja não conceitual, não verbal. And yet clearly and discerningly knowing the sensations arising throughout this field. E discriminando claramente todas as sensações que surgem nesse campo. If you feel a tightness or constriction in your shoulders, the base of the neck, with every out-breath, release and more deeply release the muscles in this region. E se você sentir tensão ou rigidez nos ombros ou na base do pescoço, com cada expiração solte a tensão dessas regiões. Bring your awareness to the face, which is often a magnet for tension. Traga sua atenção para o rosto, que em geral é como um ímã para a tensão. And soften the muscles around the face, around the mouth, around the jaws. E suavize os músculos ao redor dos olhos, ao redor da boca e nas mandíbulas. Let your forehead be open, spacious. Deixe a testa aberta, espaçosa. Let there be space between the eyebrows. Sinta espaço entre as sobrancelhas. Soften all the muscles around the eyes. Relaxe todos os músculos ao redor dos olhos. And soften the eyes themselves. E solte os olhos também. Let your face rest in an expression of repose. Deixe seu rosto descansar numa expressão de repouso. And rest your whole body in a posture of comfort, of relaxation and ease. E deixe todo o corpo repousar num estado de conforto, de relaxamento, à vontade. And during the short duration of this session, let your body be still like a mountain, apart from the movements of the breath. E durante a curta duração desta sessão, deixe seu corpo imóvel como uma montanha, com exceção dos movimentos da respiração. Assume a posture of vigilance. Assuma uma postura de vigilância, With your spine straight, com a espinha ereta, your sternum just slightly lifted, o osso externo levemente elevado abdominal muscles loose and relaxed. e os músculos abdominais soltos e relaxados. So that when you breathe in, the sensations of the breath flow right down to the belly, which expands as you inhale, contracts as you exhale. Quando você inspira e expira, sinta as sensações da respiração desde o baixo ventre que
distende e relaxa conforme você respira, desde baixo do ventre. In this way, settle your body in its natural state. E assim, estabeleça o corpo em seu estado natural. A state of dynamic equilibrium, entailing relaxation, stillness and vigilance. Um estado de equilíbrio dinâmico entre relaxamento, imobilidade e vigilância. Then we settle our speech in its natural state of effortless silence. E nós estabelecemos a fala em seu estado natural de um silêncio sem esforço. And this includes the inner speech, the chit-chat, the commentary of the mind. E isso inclui a fala, a conversa interna da própria mente. Develop the ability to be mentally silent when you wish to be so. Desenvolva a habilidade de ficar internamente quieto quando você deseja assim. To facilitate this, we settle the respiration in its natural rhythm, unforced, unimpeded. E para facilitar isso, então nós estabelecemos a respiração no ritmo natural, sem forçar e sem impedimentos. The key to this is the out-breath. A chave aqui é a expiração. With each exhalation, relax more and more deeply in the body. Com cada expiração, relaxe mais e mais profundamente o corpo. Release the breath and continue releasing until you've given it all away, breathing out to the very last. Continue relaxando conforme você expira completamente, até que não haja nenhum ar retido. To do this, your mind must be very quiet and attentive as you come to the end of the exhalation. Para isso, deixe que a sua mente fique bastante atenta no finalzinho da expiração. And when you come to the very end of the exhalation, then relax even more deeply. E bem no finalzinho da expiração, relaxe ainda mais profundamente. There may be a pause before the next inhalation, in which case let there be a pause and relax. Pode ser que haja uma pausa antes da próxima inspiração e você permite que essa pausa aconteça e relaxe.
sooner or later the next breath will flow in, and as it does so, simply allow it to flow in without pulling it in and without impeding it in any way. Mais cedo ou mais tarde, a próxima inspiração vai acontecer. E você recebe essa inspiração, sem puxar o ar, sem impedir que ela aconteça. And whether the in-breath is deep or shallow, short or long, let it be. Let the body breathe without intervention. E quer a respiração seja longa ou curta, deixe que ela aconteça como for, deixe que o corpo respire como ele precisar nesse momento. And with every exhalation, whatever thoughts, images or memories may come to mind, gently, persistently, release them into the space of the mind. E a cada expiração, qualquer pensamento ou imagem que surja na sua mente, gentilmente e persistentemente, solte-o de volta ao espaço da mente. And return to silence. E retorne ao silêncio. In this way we settle the respiration in its natural rhythm. E dessa maneira nós estabelecemos a respiração em seu ritmo natural. And by so doing we allow the speech of the mind to settle in effortless silence. E assim nós permitimos que a fala da mente se estabeleça em um silêncio sem esforço. And then we turn to settling the mind in its natural state. Então nós agora estabelecemos a mente em seu estado natural. And we begin with an act of volition. We decide to release all concerns about the future and the past, just for the remaining minutes of this session. E nós começamos com um ato de vontade, com desejo de soltar todas as preocupações do passado e do futuro, apenas durante esta sessão. Give yourself a brief vacation from all these concerns, hopes and fears. Dê a si mesmo um descanso de todas essas preocupações e medos e expectativas. And in the freedom of grasping, the freedom from grasping, of craving, of aversion, awareness comes to rest in the present moment. E com a liberdade das fixações e da aversão, a consciência repousa em sua própria base. Lightly coming to rest in the present moment, like a feather drifting down to the floor. A consciência repousa no momento presente como uma pena caindo ao chão.
And when awareness comes to rest in its own simplicity, we see that it is naturally clear and cognizant. E quando a consciência repousa em sua própria simplicidade, nós vemos que ela é clara, que ela é cognoscente. And rest in that natural clarity or luminosity of your own awareness. E repouse nessa clareza natural da sua própria consciência. Luminosity not in the sense of being bright like a light or having any appearance or color, but luminosity in the sense of being clearly, vividly awake. Repouse na luminosidade da consciência, que não é luminosa em termos de imagens ou de cores, mas é luminosa no sentido de ser perfeitamente clara e desperta. And simply rest this flow of clear cognizance in the present moment. E simplesmente repouse nesse fluxo de clareza e de cognoscência no momento presente. Without directing your attention outwards or inwards. Sem dirigir a sua atenção para fora ou para dentro. Without doing anything, without meditating on anything. Sem fazer coisa alguma e sem meditar sobre coisa alguma. Simply rest in this flow of knowing. Apenas repouse nesse fluxo de conhecer. A type of knowing that precedes, that is deeper than any type of concepts or words. Tipo de conhecer que é mais profundo e que precede qualquer tipo de palavra, qualquer tipo de conceito. And simply sustain this mindful presence. E apenas sustente essa presença atenta. Without distraction, which means without letting your awareness stray off to any appearances or objects to the mind. Repouse sem distrações, sem permitir que a sua mente se perca, arrastada por aparências ou objetos que surgem para a mente. And without grasping. E sem fixações. Without identifying with any of the activities of the mind. Sem se identificar com qualquer atividade da mente. Let them be. Deixe ser. Without seeking to modify the mind in any way. Sem tentar modificar a mente de forma alguma. Muito bem. Então, aí a seu tempo, vai retomando a interação com o ambiente, movendo o corpo. Para nós, então, seguirmos a nossa leitura e contemplação do 7º ponto. Oi, Carol, querida. Tudo bem? Vou compartilhar aqui a tela, deixa eu só localizar o arquivo. A gente, então, seguir
lendo aqui, compartilhando o nosso resumo, né? A gente percorreu aqui um longo caminho, tanto no estudo quanto na recapitulação aqui do resumo, né, que a gente tem feito ao longo das últimas semanas. Então, sobrou para hoje, nós cobrimos aqui o resumo do sétimo ponto, que são os preceitos do treinamento da mente. O primeiro aforismo desse sétimo ponto diz: sintetize todas as práticas meditativas em uma. Uma refere-se ao treinamento da mente em 7 pontos. Aconteça o que acontecer, use o treinamento da mente para transformar sua experiência nas duas bodhicittas, o coração da prática. Então, essa uma prática não é uma só uma, né? É todo o treinamento da mente em 7 pontos, que tem uma variedade, uma diversidade, o caminho todo, né? Então, sintetize todas as práticas, todo o caminho em uma prática só, que é o treinamento da mente em 7 pontos. Então, a gente vai cultivar as duas bodhicittas e trazer isso para a nossa vida, para a nossa rotina, para a nossa vida comum, para a nossa vida espiritual, para o caminho, para tudo, né? Então, essa uma prática é o próprio treinamento da mente em 7 pontos. Responda de uma única forma a todas as crises de desânimo. O desânimo pode resultar da falta de confiança na prática. Você pode achar que sua mente ficou muito pesada depois de praticar Tonglen, ou você pode se sentir infeliz. Você pode achar que sua mente, que já era bastante dispersa antes de começar a meditar, agora parece ainda mais dispersa. Isso é chamado de primeiro sinal do progresso. O primeiro sinal de progresso é se dar conta de sua real situação. O desânimo ou abatimento é uma resposta natural para quando nossa situação se torna mais nítida. Do ponto de vista budista, sofremos dessas aflições mentais há muito tempo, há muitas vidas. Nós nos acostumamos com elas, e é preciso esforço até mesmo para reconhecê-las. Neutralize o desânimo com a prática do Dharma, praticando Tonglen, buscando alcançar os outros e oferecer-lhes a felicidade. Então, quando a gente começa, né, ou está seguindo o caminho do Dharma, o caminho espiritual, as nossas aflições mentais, a gente já fala de saída, já fala dos sofrimentos, né, das causas do sofrimento, da possibilidade de cessação do sofrimento. Então, quando isso se torna muito claro para a gente, essas experiências de sofrimento, essas aflições que nós construímos e nas quais nós nos enredamos, pode ser que dê mesmo um desânimo, né? Uma preguiça, não uma preguiça, mas um desânimo mesmo de reconhecer tantas questões tão complexas na vida e muitas vezes a gente não saber o que fazer com elas, né? Não ter ainda meios hábeis para lidar e para superar. Então, quando a gente perceber, aí ele diz que é o primeiro sinal de progresso, né? Então, se isso ficou claro para a gente, é sinal que a gente já progrediu, porque a gente está percebendo, porque no modo comum a gente nem percebe essas aflições se manifestando e nos enrolando, assim, nos enredando, né? Então, quando a gente percebe, a gente já está progredindo no caminho. E aí, se a gente se sentir desanimado quando a gente perceber tudo isso, essa trama de aflições e de sofrimento sendo construída, né? A gente responde com a prática do Dharma. Então, essa é o segundo aforismo, né? Esse é o segundo ponto para a gente praticar nesse sétimo ponto. E faz todo sentido, né? A gente vê que o negócio está meio apertado, o Dharma é o nosso refúgio, assim, é o lugar onde nós vamos encontrar a possibilidade de saída, de cessação desse sofrimento que a gente experiencia, né? Então, o segundo aforismo desse sétimo ponto. A gente fica à vontade para abrir, tá? Caso queiram falar. Esses pontos aqui são bem tranquilos, eu acho, né? Mas fiquem à vontade para abrir e comentar, tá bem? Então é isso, né? Responda de uma única forma a todas as crises de desânimo. Então a gente responde praticando o Dharma. Há duas tarefas no início e no final. A tarefa inicial é a motivação. Ao observar a motivação e transformá-la em bodhicitta, todas as atividades que seriam supostamente mundanas são transformadas em algo significativo e benéfico.
A segunda tarefa é para ser realizada no final, a dedicação de méritos. O mérito é poder espiritual. Tem um momento e pode ser direcionado ou dedicado a quem ou a que você quiser. A outra opção é lançar as sementes do mérito de volta ao solo do Dharma, para o amadurecimento espiritual, para o seu amadurecimento espiritual e para o bem-estar de todos os seres sencientes. Então, a gente começa duas tarefas, uma no início e outra no final. No início, motivação, né? Sem motivação, a gente não caminha, né? E a motivação da nossa prática, a motivação do nosso caminho no Dharma é a bodhicitta, né? É a motivação mais sublime é bodhicitta. Então, a gente começa com essa motivação e no final das práticas, no final de qualquer coisa virtuosa que a gente faça, né, a gente dedica esses méritos para outros seres, né, para os outros, para o benefício de outros seres, ou a gente lança essas sementes também no solo do nosso próprio caminho, né, para o nosso amadurecimento e nosso caminho espiritual. Então, a gente vai sempre fazer isso, né? Começar trazendo claramente a nossa motivação para nossa mente e coração, e a partir dessa motivação, a nossa ação se faz no mundo. E tem uma diferença muito nítida, né? Se vocês observam aí na experiência de vocês, para mim, na minha experiência pessoal, isso é muito claro, assim, como a motivação, ela transforma realmente a forma como nós nos relacionamos com as ações, né? Com as pessoas e com aquilo que a gente faz. Então, ela tem um poder muito, muito profundo, muito significativo mesmo. Então, a motivação é muito importante. E a dedicação de mérito no fim também, né? Tudo bem? Flor, quando você quiser aí, ó, nos ajudar, você abre o seu microfone, tá? Então, é isso, né? Há duas tarefas, no início e no final. Motivação e dedicação. Suporte a ocorrência de qualquer uma das duas. As duas são a felicidade e a adversidade. Tanto em tempos bons quanto em tempos ruins, continue praticando o Dharma, observando a relatividade de cada uma. Então, aqui é muito importante para a gente também para o caminho, né? A gente não se apega em uma experiência nem outra. A gente vai suportar a ocorrência das duas e seguir, né? Reconhecer essa relatividade dessas experiências, ou seja, elas não são substanciais, sólidas, elas não têm existência inerente, né? E quando a gente está numa experiência de muita satisfação, alegria, felicidade, ou numa experiência de muita adversidade, ou a gente deseja que aquilo seja para sempre, ou a gente tem a impressão de que aquilo dura para sempre também, o sofrimento, né? Então a gente vai olhar para essas duas experiências reconhecendo a relatividade de cada uma delas. E suportar as duas, né? Experienciar as duas, mas sem se apegar a nenhuma. Reconhecendo essa aparência luminosa que surge, que se move, que nos move, né? Mas sem ter apego a nenhuma delas, sem se fixar em nenhuma delas. E aí a gente é livre, né? Se a gente não se fixa em nenhuma delas, se a gente suporta no sentido, se a gente experiencia, sem se fixar, sem se prender ou sem desejar que aquilo seja eterno, a gente é livre, né? A gente vive, circula, dança no meio das aparências, mas não tem fixação a nenhuma delas, ou preferência por nenhuma delas. Proteja as duas, o próximo aforismo, né? Proteja as duas, ainda que custe sua vida. As duas são as duas bodhicittas, relativa e absoluta. Então, as duas bodhicittas são o que há de mais precioso na nossa vida, né? Nessa nossa experiência. Então, a gente vai proteger as duas, ainda que custe a nossa vida. É difícil, né? Essa é uma prática difícil, assim. Mas a gente traz isso como uma possibilidade, né? Se nesse momento a gente ainda não tem isso tão claro e essa possibilidade ainda não é tão verdadeira para nós, a gente traz isso como uma possibilidade, né? E segue cultivando, reconhecendo as bodhicittas como a verdadeira joia, né? Não só do nosso caminho, mas das nossas vidas, né? Que nos conduz ao caminho, no caminho e na liberação. Então a gente vai proteger isso, que é essa joia preciosa, né? É o que há de mais precioso. Então, a gente protege as duas, ainda que custe a vida, ainda que custe a nossa vida. O próximo aforismo diz: pratique as três austeridades.
As três austeridades são lembrar-se, evitar e cortar o fluxo. Lembrar-se refere-se a ter em mente os remédios contra as aflições mentais assim que surgirem. Então, são os antídotos, né, para as aflições mentais. Quando surge uma aflição mental, o que que eu posso fazer para atenuar ou para cortar essa aflição? A gente vai se lembrar desses remédios, que é o Dharma, né? O próprio Dharma traz para a gente muitas pílulas, assim, que a gente pode usar nesses momentos. Então, a gente vai se lembrar deles. Evitar. Certamente haverá ocasiões em que as aflições mentais estarão prontas para engoli-lo, em que uma onda de indignação ou de desprezo estará prestes a inundar sua mente. Com a prática, você começará a ver isso se aproximando. Não se deixe simplesmente ser arrastado. Evite. Então, com a prática, a gente vai tendo cada vez mais clareza dessas nossas experiências, né? De como essas aflições mentais surgem, os gatilhos dessas aflições, quais delas são mais comuns em nós. Então, a gente vai, à medida que a gente vai praticando, isso vai ficando mais claro para a gente, né? Então, quando a gente perceber que a gente está prestes a ser engolido por uma aflição mental, para a qual a gente ainda não tem uma habilidade, uma liberdade para lidar com ela de verdade, né? Aí a gente vai evitar. Então, ao invés de a gente, sei lá, gritar, bater, esmurrar, fazer qualquer coisa, a gente evita, a gente sai de cena, por exemplo, né? Se a raiva está te tomando corpo e mente, a gente sai de cena, se retira, né? Evita aquilo que inflama ainda mais essas aflições, né? Até que a gente desenvolve realmente uma habilidade para não ser arrastado, né? Simplesmente reconhecer aquilo como uma agência de aparências que não tem existência inerente. Mas até lá, se a gente ainda não tem controle ou habilidade para lidar, a gente evita. É uma outra, a segunda das três austeridades. E a terceira é cortar o fluxo. Cortar o fluxo de aflições mentais assim que surgem é a terceira austeridade. Existem duas estratégias gerais para cortar o fluxo de aflições mentais. Uma estratégia é reconhecer quando a aflição surge e então estabelecer a mente em seu estado natural, observando a aflição sem se identificar com ela. Uma segunda estratégia para cortar o fluxo antes de ser arrastado para o turbilhão das aflições é aplicar um antídoto específico, como o cultivo das bodhicittas relativa e absoluta. Então, cortar o fluxo das aflições mentais assim que surgem. Tanto uma quanto a outra estratégia, tem duas estratégias, né? A primeira é estabelecer a mente no estado natural. Então, você reconhece aqui, deixa eu botar de novo aqui, reconhecer quando a aflição surge, você percebe que a aflição surgiu e estabelece a mente no estado natural, observando a aflição sem se identificar com ela. Então, essa é uma forma da gente cortar isso, né? E aí, a gente vai precisar treinar antes, né? Porque na hora que a aflição surgir, se a gente não tiver um treino de reconhecer o espaço da mente, tudo que surge ali, né? Se a gente não tiver praticado shamatha bastante, quando a gente estiver no movimento e surgir uma aflição, vai ser muito difícil a gente conseguir estabelecer a mente, né, no estado natural. E simplesmente perceber a aflição surgir, dançar na nossa frente e não se engajar com ela. Então, essa é uma forma, que não é fácil, né, gente? Não sei para vocês, assim, mas não é muito simples. Principalmente quando a aflição é muito intensa. A segunda estratégia é usar os antídotos, bodhicitta relativa, bodhicitta absoluta. A gente pode sacar o nosso Tonglen do bolso, né, do nosso coração, quando a gente se vê nas garras de uma aflição, por exemplo, ou a gente pode reconhecer a vacuidade daquela experiência, a ausência de existência inerente daquela experiência, né? Que a aflição se dá quando nós nos colamos naquela aparência que surge, que nós interpretamos, né? Reconhecemos como uma aparência aflitiva, e aí a gente vai criando um enredo para aquilo, e aquilo vai se tornando realmente aflitivo, aflitivo. E a gente vai conceituando, designando, e aquilo vai só aumentando, né? Então, se a gente tem a bodhicitta absoluta como uma outra estratégia, ou seja, a gente vai olhar para a aparência e reconhecê-la como uma aparência livre de existência inerente, né? Então, ela não tem nada nela. Ela por ela é vazia. Então, quando a gente reconhece que ela por ela é vazia, é possível que a gente
solte todos esses conceitos, todos esses atributos que a gente imputa à aparência e que geram mais sofrimento, que perpetuam as aflições. Mas também, não sei para vocês, né? Eu deixo aberto para quem quiser falar. Também não é uma coisa simples, né? De no momento que a gente está ali, no olho, cara a cara com o bicho-papão, não é fácil, né? Mas a gente vai treinar antes para a gente conseguir fazer isso. E mesmo no momento assim que a gente se depara com essas aflições, é também o momento da gente treinar, né? A gente está treinando sentadinho na almofada e quando a gente se encontra com isso, se depara com essas adversidades, essas questões lá fora, é o momento da gente usar tudo que a gente está fazendo aqui, né? E treinar na vida, né? No movimento da vida. Então, essas são as duas estratégias para a gente cortar o fluxo das aflições mentais. E essas, então, as três austeridades, né? Lembrar-se dos remédios, dos antídotos contra as aflições mentais, evitar aquilo que nós já sabemos que são causas de aflições mentais para a gente, e cortar o fluxo, usando para isso estabelecer a mente no estado natural ou as bodhicittas absoluta e relativa. O próximo aforismo diz: obtenha as três principais causas. As três principais causas do florescimento de uma prática espiritual são: a primeira causa principal é receber orientação de um mentor espiritual qualificado que não tenha apenas conhecimento e experiência, mas que ensine de forma eficaz e que seja motivado pela compaixão. A segunda das três principais causas é dedicar-se a todas as etapas da prática de acordo com as orientações que receber. Independentemente da qualidade do mentor espiritual ou da quantidade de conhecimento que adquirimos, nada irá transformar nossas vidas a menos que nos dediquemos sinceramente à prática. E a terceira causa é reunir as condições necessárias, internas e externas, para uma prática efetiva. As três condições internas cruciais são cultivo da fé, da inteligência e do entusiasmo. E as três condições externas cruciais são poder alimentar-se e vestir-se adequadamente e ter a companhia de bons amigos espirituais. Então, essas são as três principais causas. Eu posso dizer, assim, que eu acredito muito que todos nós já temos essas causas aqui disponíveis para nós, né? O ponto, assim, que a gente precisa olhar para aquilo que cabe a nós fazer. A gente tem mentores espirituais, né, professores, que são professores que têm conhecimento e experiência, nos ensinam de forma eficaz e são motivados pela compaixão. Isso a gente tem, né? A gente pode dar um check aqui. Dedicar-se a todas as etapas da prática de acordo com as orientações que receber. Esse é um outro aspecto importante, né? A gente recebe a orientação, a gente pratica aquela orientação. A gente não cria outras coisas a partir daquela orientação, né? E pratica de acordo com a orientação que a gente recebeu, né? Passo a passo, seguindo o caminho. Senão vai ser difícil, né? Não adianta a gente receber as orientações, não é suficiente para a gente se liberar. Se a gente não praticar, não seguir a orientação, sem chance, né? E a terceira, as condições externas e internas. Creio que todos nós tenhamos essas condições, né? O ponto é, e agora? Vamos seguir, né? Ó, cultivo de fé, inteligência e entusiasmo. O entusiasmo às vezes está mais, às vezes está menos, né? Oscila, mas a gente vai relembrar da nossa motivação e renovar, inclusive, a motivação e o entusiasmo. E as condições externas, alimentar-se, vestir-se e ter companhia de bons amigos espirituais, esse eu tenho certeza absoluta que todos nós temos, né? Então a gente já tem essas principais causas para florescer, para a nossa prática florescer, né? Então o ponto é a gente usar isso, né? Se dedicar realmente, usar, reconhecer, porque isso é muito precioso, né, gente? A gente tem essas causas todas disponíveis para nós nessa vida. Não é garantido que a gente vai ter na próxima ou nas próximas. Então, quanto mais a gente puder usufruir, né, realmente desse momento, onde a gente tem tudo isso disponível, é uma boa escolha, né? A meu ver, é uma boa escolha. Não sei se vocês acham também, né? Mas acho que sim, né? Estamos todos aqui uma quarta-feira à noite, contemplando esses aspectos, então acho que
Estamos todos de mãos dadas aqui. E aí, vamos ao próximo aforismo, então. Cultive três coisas sem deixar que se deteriorem. As três coisas a serem cultivadas são fé e reverência pelo mentor, entusiasmo por treinar a mente e conscienciosidade sobre os compromissos e preceitos. Então, isso a gente vai sempre cultivar, se lembrar, quando sentir que está assim esmurecendo, né, diminuindo, a gente renova, né, essas essas três coisas, né, sem deixar que elas se deteriorem, sem deixar que elas se percam, né? A gente vai fazer de todo o possível para manter essa chama sempre acesa, né? Nunca se separe das três virtudes. As três virtudes a serem mantidas são virtude do corpo, virtude da fala e virtude da mente. Aqui a gente vai manter as virtudes de corpo, fala e mente, e aí a gente pode usar para isso, né? Depois, se vocês podem ver detalhadamente também no livro, de novo, rever esse aforismo no livro, né? Mas a gente pode usar para isso também as das ações não virtuosas, por exemplo. Quando a gente sabe quais são as ações não virtuosas, a gente vai evitar cometê-las, né? Então a gente vai, naturalmente, se a gente não comete ações não virtuosas, a gente cultiva virtudes de corpo, fala e mente. Então a gente pode olhar para essas ações, ou a gente pode olhar para o outro aspectos, né, o cultivo das práticas das quatro incomensuráveis, das seis paramitas. Então tem formas da gente contemplar esses aspectos de virtude de corpo, fala e mente e cultivar mesmo isso em nós, né? E aí a gente reconhecendo também as não virtudes, aí a gente evita as não virtudes. Então já não escorrega, né, para um aspecto de ação negativa de corpo, fala e mente. Então esse mais um aforismo para a gente se manter sempre juntinho, conectado com as três virtudes, virtudes de corpo, fala e mente. Medite constantemente sobre os diferentes. Os diferentes aqui referidos são os diferentes referidos aqui são aqueles que surgem como adversários, como pedras no seu sapato. Então, esses são os desafios bastante frequentes para todos nós, né? Então, quando surgir aquelas pessoas, aquelas situações, né, que mexem com a nosso equilíbrio, com a nossa estabilidade, a gente vai ó, meditar sobre isso, né? Sobre, não sobre a pessoa imputando mais coisas à pessoa, mas sobre como essa relação, né, desperta em nós questões e a gente constrói um outro da forma que a gente constrói. Um outro que é aflitivo para mim, né? E aí, então a gente vai olhar para esse ser, para essa coisa que nos tira do eixo, que desperta nossas aflições mais sinistras, e aí vai meditar sobre isso, né? Usar para a prática. Porque esses seres, na verdade, eles apontam para nós onde a gente precisa olhar e trabalhar, né? E praticar. Então, se é um ser que desperta a minha ira, significa o que que ele está me dizendo? Para cultivar a paciência, né? Então, tem muitos sinais que esses diferentes nos trazem, né? Então, a gente vai olhar para eles e meditar. A partir desse encontro, a gente vai meditar sobre esses diferentes, né? Especialmente sobre aquilo que eles sinalizam, mostram para a gente na nossa própria experiência. O próximo diz: não dependa de outros fatores. Para o treinamento da mente, você não precisa de nenhum apoio externo. Você pode viver em qualquer lugar, gozando ou não de boa saúde. Você pode até mesmo estar morrendo. Essa prática é para todas as estações da vida de uma pessoa. Então, não dependa de outros fatores. A gente não vai esperar para quando as circunstâncias internas e externas, especialmente as externas, né, estiverem boas, propícias, ou aquilo, né, que nós consideramos boas e propícias. Todo momento é momento de prática. Então, a gente não vai depender de nenhum fator que não seja nós mesmos, né? A nossa própria experiência interna, nosso próprio fluxo mental, a nossa própria consciência para seguir praticando. Então, o que é necessário, cada um de nós já tem presente, que é essa experiência interna, né? Uma mente que está aí, clara, lúcida,
Uma consciência que está aí presente, luminosa, maravilhosa, só que a gente ainda não está, né, tão claramente percebendo ela. Então a gente já tem isso, que é o elemento fundamental e o único elemento necessário para praticar. Então a gente vai olhar para isso e não esperar, não depender de outros fatores, especialmente dos fatores externos, né? Agora, pratique o que é importante, é o próximo aforismo. Praticar o que é importante significa estabelecer suas prioridades corretamente em termos de prática espiritual. Então, esse é um outro aspecto, gente. Praticar o que é importante significa estabelecer suas prioridades corretamente em termos de prática espiritual. Prática espiritual versus atividades mundanas. O que é prioridade? Pratique o Dharma em vez de falar sobre ele. Aprender cognitivamente, saber muita coisa do Dharma é maravilhoso, mas mais maravilhoso ainda é a gente praticar. Cultivo de bodhicitta versus outras práticas. A gente vai priorizar o cultivo de bodhicitta. Instrução pessoal de seu mentor versus os ensinamentos das escrituras e a lógica. Então, se a gente tem um professor que nos dá a instrução pessoal e direta, vai ser a nossa prioridade. E a prática interna versus mudar-se para outro lugar. Então, o movimento, a prática mais fundamental e preciosa é a prática interna. As circunstâncias externas podem se modificar, mas se a nossa disposição interna não se modificar, a gente pode estar em qualquer lugar, né? E a prática não vai ter, não vai promover a transformação que ela pode promover. Se a gente não tiver realmente esse refúgio interno, né? Se a gente pensar que é sempre está condicionado às condições externas. Então, essas são as prioridades sobre as quais a gente deve pensar e a gente deve, são escolhas que a gente deve realmente fazer, são coisas que a gente deve realmente priorizar na nossa experiência, né? Se a gente quiser realmente um amadurecimento espiritual. O próximo aforismo diz: não cometa erros. Paciência equivocada é o primeiro erro, né? Não suportar as tribulações do Dharma, mas apenas as preocupações mundanas. Então, esse daqui, para as tribulações mundanas, para as preocupações mundanas, a gente tem uma certa paciência, né? Mas para as tribulações do Dharma, será que nós estamos com essa paciência também? Quando a gente reconhece ali o Dharma, a gente vai aprofundando no caminho, vai vendo essas sutilezas das aflições se formando, né? A gente construindo essas redes todas de sofrimento, e parece que aquilo se intensifica. Será que a gente tem paciência quando isso se faz presente, assim, quando está claro para nós? Não vou seguir praticando porque eu sei que é esse o caminho. Sei que vou seguir, vou reconhecer essas causas de aflição e superar isso, né? Então, com as questões mundanas, nós temos muitas paciências. E será que com a prática do Dharma, as tribulações do Dharma, a gente tem essa paciência também? Desejos equivocados é o segundo erro. Não desejar o amadurecimento espiritual, mas os objetivos mundanos. A gente deseja um mundo de coisa, de realização nesse aspecto mundano, né? No aspecto hedônico da nossa experiência. E o amadurecimento espiritual, a prática, muitas vezes vai ficando para daqui a pouco, porque eu tenho muitas coisas a fazer, a conquistar, né? Enfim, a realizar nessa experiência relativa. Mas será que isso é o mais importante, né? Então, o que que a gente vai desejar com mais afinco? O terceiro é a experiência equivocada. Não se esforçar para ter a experiência de ouvir o Dharma, refletir e meditar sobre ele, mas, em vez disso, esforçar-se para obter vários prazeres mundanos, externos e internos. Então, mais um erro, para a gente refletir se a gente está cometendo esse erro ou não. Então, vamos ao quarto erro, né? Compaixão equivocada. Lamentar quando praticantes do Dharma atravessam dificuldades e não sentir compaixão por aqueles que vivem imersos no sofrimento e nas causas do sofrimento. A compaixão equivocada é a compaixão que não é equânime, né? Ela é direcionada, sentida só por aqueles que a gente ama, que está perto da gente. Então, é mais um erro. E prioridades equivocadas.
priorizar os assuntos desta vida em vez da prática espiritual. Então, esses são erros que nós cometemos e sobre os quais nós precisamos refletir, né, para estabelecer realmente a nossa direção de prática e de escolhas na vida. Também, assim, a gente não pode pesar demais a mão e pensar que tem que abrir mão de absolutamente tudo, né? Porque nós temos experiências, temos relações, temos famílias, né, amigos, e essas relações são importantes. O ponto é o que é priorizado, né? Porque em certas circunstâncias, eu não posso vir no estudo porque eu tenho uma reunião de amigos, não sei o quê. Maravilha, né? Mas se isso for o nosso modus comum de funcionar e de fazer escolhas, aí pode ser que tenha algum equívoco, né? Então é bom a gente pensar sobre isso. Não é assim, negar as experiências e as relações, né? Mas é reconhecer que lugar eles têm nas nossas vidas, né? E o que é prioridade. O próximo aforismo diz: não seja errático. Esse preceito neutraliza a tendência de praticarmos esporadicamente, apenas quando sentimos que todas as condições favoráveis estão presentes, o que naturalmente leva a uma prática irregular. Então, a gente não vai ser errático, a gente vai praticar independente das circunstâncias. Se está fácil de praticar, se está difícil de praticar, se eu estou com ânimo, se eu estou com desânimo. A gente vai fazer a nossa prática o mais regular possível, né? Não vai ser uma prática que oscila. Hoje eu faço, semana que vem eu faço de novo. Então, a gente vai tentar trazer essa regularidade, essa assiduidade, essa rotina da nossa prática do Dharma. Porque se a gente praticar uma vez por semana, a cada 15 dias ou de vez em quando, não vai funcionar, né? De verdade, assim, pode trazer uma certa clareza em alguns aspectos, uma tranquilidade em alguns outros, mas promover realmente o que o Dharma é capaz de promover na nossa vida, se a gente pratica de forma errática, não vai dar. A gente não vai conseguir realmente fazer uma transformação profunda. Então, esse é mais um desses preceitos, né? Não seja errático. O próximo diz: pratique com total convicção. Praticar o Dharma com total convicção significa desmascarar a falácia das 8 preocupações mundanas. O objetivo do Dharma é desenvolver sua capacidade inata para a felicidade genuína, né? A convicção total surge ao enxergar através das seduções das 8 preocupações mundanas e ver que o Dharma é a única esperança real de felicidade genuína. Então, isso a gente vai olhar para a nossa experiência. Eu acho que todos nós hoje aqui, né, se a gente olhar para as nossas experiências, a gente reconhece facilmente que as 8 preocupações mundanas definitivamente não são fonte de felicidade genuína, né? São fontes de prazeres hedônicos, muitas vezes, mas são fontes de muita aflição também, né? Então a gente vai olhar para isso e reconhecer isso com muita clareza. A única fonte mesmo de felicidade genuína é a prática do Dharma. Não tem outro lugar onde nós vamos é, cultivar a felicidade genuína que não seja pelo Dharma. Então é isso, né? Pratique com total convicção. Essa convicção de que as 8 preocupações mundanas não nos levam a lugar nenhum de bem-estar genuíno que a gente está buscando, ou de liberação ou no caminho espiritual que a gente está percorrendo, né? O próximo aforismo diz: liberte-se por meio da investigação e da análise. Por meio da investigação, podemos descobrir quais aflições são mais fortes em nosso fluxo mental e neutralizá-las. Então, liberte-se por meio da investigação e da análise. Práticas de Vipassana, né? As práticas de insight, não são investigar a natureza da mente, a natureza de todos os fenômenos, a natureza de tudo. A gente investiga, 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 onde é que está? Analisa, né? Esmiuça, detalha, onde é que está tudo isso. A gente vai procurando. E aí, o que que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar as causas das nossas aflições e tudo mais, né? Então, quando a gente consegue perceber com isso com clareza, a gente pode neutralizar e superar, né? E ultrapassar essas aflições mentais. Então, a liberdade vem por meio da investigação e da análise. Muito, muito, muito fundamental. Não tente causar impressão, é o próximo preceito.
Mostrar aos outros o quanto nossa prática espiritual é avançada é simplesmente mais uma forma de reforçarmos nosso compromisso com as 8 preocupações mundanas. Então é isso. A gente não tem que falar nada, não tem que mostrar nada, simplesmente praticar, não precisa falar e não deve falar, né? Se tem alguma realização, a gente não deve ficar falando das suas próprias realizações, não tem nada disso. Fazer isso é realmente reforçar o autocentramento, o ego e as 8 preocupações mundanas, né? Porque quando a gente fala demais, o que que a gente está buscando? Será que é um reconhecimento, um elogio? O que será, né? Se é isso, é preocupação mundana. Está equivocada o nosso movimento. Então a gente reconhece, fala nada, só pratica. Sim, Cris, abra, por favor, o microfone. Não, é que eu não conseguia levantar a mão aqui. É, o que eu queria falar é o seguinte, que quando você falou que a gente reconhecer aquilo que mais aparece de aflição, por exemplo, a gente reconhece, eu reconheço qual é a minha, né? É muita ansiedade, é ficar presa, assim, né? Não conseguir soltar. Agora, é muito difícil, né, de trabalhar, né, para você soltar, né? É um É, trabalho que eu acho que não vou dar conta agora, não, sabe? passo a Acho passo. que, ó, eu tenho trabalhado muito isso, mas é tão difícil, sabe? É, que aí às vezes a gente até, né, fala, puxa, não vou conseguir, né? Mas eu não desisto, eu tenho trabalhado diariamente isso na meditação. E não só na meditação, no dia a dia, né? Mas é Uhum. muito difícil. Essa parte para mim é muito difícil. É para todos nós, sabe, Cris? Mas é isso também, assim, é passo a passo, né? A gente não sabe se vai dar conta dessa liberação nessa vida. Mas não importa também, porque o que for possível fazer nessa vida, a gente vai fazer, né? E é isso, assim, o reconhecimento se dá quando você estabelece a mente no estado natural, na prática de shamatha, você vai reconhecer o que está mais ali, né? Se tem essa quietude interna e esse reconhecimento da experiência mental, a gente vai reconhecer quais aflições, né, são mais frequentes. Mas só reconhecer não é suficiente para superá-las, né, para transpô-las. O que ele acabou de dizer que a liberação se dá pela investigação e análise. Então, a gente reconhece o que está mais presente, quais aflições estão mais presentes em nós, e depois a gente vai usar a investigação e análise para observar, para investigar mesmo, esmiuçar. Quando essa experiência aflitiva ela está presente, como é que ela se constrói, né? De onde ela vem? Como é que ela se dá? E aí, quando a gente vai investigando, esmiuçando, detalhando, tirando parte por parte dessa experiência, ela vai ficando mais clara, vai ficando mais claro para a gente como ela é construída, né? Construída entre aspas, assim, mas como ela surge. E se ela surge a partir dessas causas e condições, né? A gente vai conseguir liberá-las, reconhecendo esse processo de surgimento delas. Mas é por meio de investigação e análise, que não é simples. A gente sabe, né? A gente entende racionalmente, esse é o caminho para isso, esse é o caminho para aquilo, mas para realizar mesmo, é praticando, né? É investigando, é sentando, reconhecendo e investigando, investigando. Mas não é fácil. Eu estou com você, certeza que não é fácil. Mas é passo a passo, a gente caminha. E aí a gente Ele vai, disse, é possível. Sim, Flor, por ele favor. disse lá no começo, ele disse, né, a questão do desânimo, né, que o primeiro sinal de Isso, progresso é reconhecer a confusão, e é isso. perturbador reconhecer. É, Por isso que vem a questão do desânimo, né, porque você, nossa, é assim que a minha mente opera, né, então realmente, mas não tem outro caminho senão começando com reconhecimento. E aí vem as práticas que vão nos ajudar o que fazer com isso, né? Que é aí as práticas de chama, em resumo, vai ser a prática de chama, teve práticas de bodhicitta, né? De bondade amorosa, as 4 qualidades incomensuráveis. A gente vai usar, tomar a mão daquilo que a gente vai se familiarizando e vai podendo lidar, né? Vai ter camadas mais grosseiras, que a gente começa a lidar melhor, mas tem camadas mais sutis, mais sutis, mais sutis, que a gente vai, com a análise aí, com essa investigação, a gente vai descortinar. Às vezes tem uma coisa mais óbvia que vai na frente, mas que atrás
está sendo sustentada por outras questões mais sutis que a gente não consegue nem dar conta delas ainda, né? Então, é um processo de iluminação mesmo, assim, né? De iluminação no sentido de botar luz sobre a nossa experiência, né? Que usualmente a gente não olha para o que está acontecendo, a gente olha para fora e encontra nos outros, na situação, nananana, o motivo, né? Daquilo que a gente quer consertar, que a gente quer resolver, blá, blá, mas na verdade o processo está dentro aqui. E a gente não sabe lidar com isso, né? Então, esse é o caminho, né? Bem-vindo, é o caminho que a gente está trilhando, né? Aí, Cris já está progredindo, já percebeu, já tem desânimo, já está progredindo, né? Tamo junto, é assim mesmo. É assim mesmo, querida. A gente está junto. Aí o Mas que é ele fala também, maravilhoso, né? As né? qualidades que ele fala, né? Que é fé, Isso. entusiasmo, inteligência. Aí a gente tem que cultivar essas qualidades, né? Porque eu refi aquele ensinamento e agora a gente quer que aquilo funcione. Sem esforço, sem, né? Uma perseverança, sem aplicar, sem uma coisa, nós estamos indo contra uma corrente de hábitos. É. Então tem um esforço inicial. E isso, né, Flu, né, pessoal? Uma corrente de É. hábitos e é uma corrente forte, construída e reforçada há muitas vidas, né? Então, não é ouvindo uma vez e praticando um pouquinho que a gente vai conseguir uma liberação desses hábitos, desses condicionamentos. Então, requer uma disciplina, um comprometimento consigo mesmo para praticar, Uma né? prática não eventual, como ele disse há pouco Não, também, né? não E não seja errática, errático, né? exato. Então, por isso. Mas aí, quando a gente reconhece essas experiências, né, como a Cris trouxe, eu acho que é comum a todas nós, a gente ainda reconhece mais fortemente o quanto o Dharma é precioso, né? Porque é ele que traz para a gente essa possibilidade de reconhecer essas experiências em nós, aflitivas, né? Mas ele traz o caminho de liberação, né? Isso é muito precioso. Ele não só mostra para nós e fica, agora lida com isso. Não, você reconheceu, querida, agora vamos lá, tem um caminho para liberar. Siga esse passo a passo, né? Os nossos mestres e mentores ensinam. E a gente vai caminhando passo a passo com o que eles ensinam. E aí está o caminho da liberação. Então é é uma grande bênção, assim, a gente ter essa oportunidade aqui nessa vida. Então vamos usufruir disso, né? Ô, Aline, e também colocar em xeque principalmente a Lama Ala sempre lembra da importância o nosso engajamento nesse processo, porque não é alguém que vai, não é o Buda que vai, é o mestre que vai, o poder do mestre que vai, não. A gente tem uma parcela muito importante do nosso caminho, e, na verdade nós somos o principal agente. E a gente Isso. também tem que ter a clareza do que está funcionando para a gente. É, Então, o Dharma é muito rico, assim, né? Tem é, muitos caminhos, muitas formas. E a gente realmente ser sincero com o que de fato está funcionando para nós, do que não está funcionando para nós. Também a gente ser sincero se a gente está aplicando o que a gente está conhecendo, né? é, Realmente está aplicando. Então, é esse tipo de sinceridade, assim, que a gente tem que adotar e de responsabilidade, né? Também, um é. pouco, com o processo. Exata, exatamente. Obrigada, Flor. Exatamente isso, né? E eu falo bastante isso também aqui, né, no nosso grupo, sobre a importância de ser muito verdadeiro consigo, né? A gente não tem que fazer isso para ninguém que não seja a gente. Então, reconhecer, né? E é isso, o caminho do Dharma é vasto, né? Tem muitos remédios diferentes, né? Diferentes entre aspas, né? Métodos diferentes, mas que o remédio, no fim das contas, o princípio ativo é o mesmo. Então, é a gente encontrar realmente, e se dedicar, né? Porque também, como diz aqui num aforismo atrás, né? Que tem o mentor espiritual, né? O mentor, o nosso professor é fundamental, mas se a gente não se dedicar à prática, como a Flor colocou, não fizer, né? Não praticar aquilo que está nos ensinando, não tem modificação. Então, é uma autorresponsabilidade mesmo. A gente precisa estar engajado nas práticas e no caminho. Então, vamos seguir, né? O próximo aforismo diz: não se vincule à raiva.
Quando alguém é insultado, muitas vezes nós não nos perturbamos. Mas quando nós somos insultados, o autocentramento se manifesta e a resposta é muito mais inflamada. A maneira mais direta de libertar-se da raiva é não se identificar com ela. Mais uma prática para nós. Mas isso é muito claro, né, gente? Como a mesma experiência, é muito clara a experiência de autocentramento. Como uma mesma situação, quando o outro vivencia, a gente vê o outro ficando pé da vida, tá tudo bem, a gente tá aqui, lindo e belo, né? Mas se essa circunstância se dá com a gente, aí o mundo cai, né? Por que que com o outro, quando acontece com o outro, o mundo não cai, e quando acontece comigo, o mundo cai? A raiva, né? Autocentramento, né? Não é outra coisa que não seja um autocentramento se manifestando. Tem um eu aqui que precisa e quer e ser atendido naquilo que acha que é de direito ou que é, sei lá o que, né? Então, esse eu que surge assim gigante e a raiva cresce, né? É muito nítida essa experiência. Então, acho que esses momentos são uma boa oportunidade da gente olhar para isso, para esse autocentramento operando com umas garras bastante afiadas, né? O próximo aforismo diz: não seja temperamental. Enfurecer-se com pequenas adversidades irrita os outros e prejudica nossa própria saúde física e mental. Se formos capazes de encontrar o delicado equilíbrio da mente, que está atenta sem ficar tensa, o sistema nervoso pode se acalmar e revigorar. E a própria mente também se estabilizar, né? Então, isso daqui eu acho que isso é mais presente, assim, nas nossas relações mais próximas, né? Que às vezes pequenas coisas, assim, do dia a dia que a pessoa faz, aquilo gera uma irritação, é temperamental mesmo a palavra, né? Como a gente às vezes é temperamental, assim, ai, que coisa que eu preciso ser atendida, né? Ou enfim. E aí, isso nas nossas relações mais próximas, eu acho que isso é muito nítido, assim. Então a gente vai olhar para isso também, né? Então, deixa a mente ali operando, reconhece tudo, mas relaxa, solta, libera. Isso vai ser bom para a nossa saúde física, para a nossa saúde mental e para a nossa saúde relacional, digamos assim, né? Com as pessoas mais próximas, especialmente. O E o. Aline, Sim, Flor, sim, desculpa. antes de você ir para o último aí, sobre esse tema aí do não seja temperamental, né, ou não se vincula à raiva também, esse último. Eu vi recentemente um ensinamento do Patrick Rinpoche, é um da família do Turco né? Neto Aham. do Turco. Ele dá um ensinamento, ele é muito prático, assim, no ensinamento dele, muito voltado para a prática, e ele tem um jeito muito prático de ensinar, assim, muito direto. Ele é muito assim, sabe que você está de frente de uma pessoa. Tanto que eu comecei a ouvir, que eu não conseguia desligar, assim, porque enquanto ele toma a tua atenção, porque ele é muito espontâneo e muito sincero. E ele fala muito a partir da experiência dele. Ele dá um ensinamento e imediatamente ele fala da experiência dele. Entende? É assim, ele fala e ele já dá uma experiência. Aí ele falando recentemente sobre é, como você deve se colocar diante das circunstâncias, né? Agora eu não lembro exatamente o tema, eu tenho que voltar, porque eu não consegui visualizar assim, o esquema dele. Mas eu tô agora com essa intenção de ver o esquema dele para o ensinamento, assim. E ele diz assim que uma coisa que mudou a vida dele, que ele também disse, ele era muito temperamental. Muito temperamental. Ele é muito franco, assim. Aí ele disse, então, uma coisa que eu vi que me tornou, que mudou completamente a minha experiência foi. Aí ele dá três ensinamentos importantes, que agora eu vou me lembrar de um, do segundo, do terceiro, talvez eu não lembre agora. Porque eu também não escrevi, eu gosto de escrever porque eu visualizo, minha memória é muito visual, assim, eu preciso visualizar, assim, para eu captar, né, a estrutura. Aí ele vai dizer, a primeira coisa enquanto praticante, enquanto a gente não colocar isso como uma coisa importante, a gente não entrou na prática, assim, no nosso coração. É você reconhecer que você tem essa bondade, essa pureza. A nossa natureza é pura. Primeira coisa.
independente do que acontecer na nossa vida, isso tem que ser um mantra para nós, assim. Isso tem que ser uma coisa, uma certeza para nós, de que a nossa natureza é pura. Porque isso é o que nos conecta com o Dharmakaya, né? Sim, Certo? Primeira sim. coisa, essa certeza. Assim, é uma coisa muito assim, muito interessante como ele fala. É uma coisa, parece que é uma coisa boba, mas é uma coisa muito profunda. Você colocar isso como uma. Você tem que se assentar nesse reconhecimento. Meio que assim, né? Agora estou botando as minhas palavras. Uhum. Primeiro, você reconhecer que você tem essa pureza. Aí, o segundo ponto que vai transformar, que transformou, ele transformou a prática dele, e é você, quando você estiver diante de qualquer circunstância, de qualquer situação, a primeira coisa que você tem que fazer, principalmente quando você está diante de outros seres, é antes de você falar alguma coisa ou fazer alguma coisa, você imediatamente se lembra de se colocar no lugar do outro. Você gostaria de ouvir aquilo daquele jeito? Ou você se lembra de quando alguém te disse alguma coisa e como você se sentiu? Seja negativa ou seja positiva. Então, imediatamente você se lembra de se, antes de você falar qualquer coisa, você se colocar no lugar do outro. É assim que, se eu tivesse ali, como eu gostaria de, como eu ouviria aquilo? Entende? Então, veja, um Uhum. conselho assim muito prático que ele dá, assim, Precioso. e Muito muito prático e precioso, né, Flor? precioso, né? Então, isso é uma coisa, e muito assim, muito prático, né? Tá. Não, Muito. não, não, nem bodhicitta, não. Simplesmente se coloque no lugar do outro. Imediatamente, na hora que você for fazer alguma coisa, dizer alguma coisa, se coloque no lugar do outro. Troque de lugar com o outro. Entende? É um É treinamento Shantideva, que é adquire. Shantideva na veia, É. Shantideva na veia. Você foi lá nos anexos do Shantideva, a primeira coisa é isso, trocar de lugar com o outro, né? Mas uma coisa muito óbvia, assim, você gostaria, como você se sentiria ouvindo aquilo que você está prestes a dizer? E a gente evita dizer muita coisa, hein? Por exemplo, ou Né? fazer, Ou entendeu? fazer. E É, tem um aspecto do primeiro ponto que você falou também, né, Flor, que tá essa se conectar, sentar da sobre essa pureza. bondade, essa pureza, né? Isso, Porque quando a gente está nas garras de uma aflição, a gente se perde dessa pureza. exatamente. A gente. Completamente. Se fizer morada nela e agir a partir daí, a chance de aflição. O próprio caminho também se abre mais facilmente, né? O Guru Yoga É, se abre mais facilmente, sim, sim, sim. entendeu? Que é o Maravilhoso. ponto. É. E tem um terceiro ponto que agora eu não vou me lembrar. Eu teria que parar um pouquinho para me lembrar de novo, mas eu vou assistir de novo, Quando você lembrar, você compartilha com vou nós. desenhar, vou desenhar em cima Obrigada dele. por preciosa compartilhamento. Muito bom. E vamos então ao último aforismo do nosso treinamento tibetano da mente em 7 pontos, que diz: não anseie por gratidão. Desejar receber reconhecimento por qualquer bem que tenha feito é sinal de que você não entendeu muito bem a questão. Não há necessidade de gratidão. A prática é a própria recompensa. Importante demais para nós também. Muito importante para nós. Não anseie por gratidão. Faça porque é o que tem que fazer, é o que você pode fazer, é o que dá para fazer. E a prática da generosidade também, né? A paramita, você vai simplesmente oferecer, não espere nada, não espere nada. Se vai esperar alguma coisa, espere só que isso que você oferece gere benefício para e solta, né? Mas não espere nada, não espere reconhecimento, não espere uma obrigada, não espere nada. E isso é libertador, né? Quando você oferece algo e não espera nada em troca. Porque quando se espera, você se prende na situação e prende o outro naquela situação também. E aí o negócio fica enroscado, né? Melhor coisa, ofereça o que você tem para oferecer, de coração livre e vida que segue. Vá em paz, que você seja feliz, que as coisas na sua vida se abram, que você tenha abundância. Só deseja, né? Oferece o que você tem para oferecer, seja material ou o que for, né? E de coração só deseja o melhor para esse ser. Que ele siga livre, bem, feliz, livre de sofrimento, né? E
e vida que segue, né? Vida que segue. Não precisa nem ficar lembrando daquilo. Na verdade, não precisa nem lembrar mais, né? Ofereceu e foi, soltou e não tem nem que lembrar. Então, assim encerramos, né? O nosso É uma forma de cultivar bodhicitta, isso, né? também, sim, tá contido aí, né? É, inclusive, é o aspecto de perfeição, né? Sim. Das paramitas, né? Perfeição da generosidade. O aspecto de perfeição, que é o aspecto de sabedoria, exatamente a superação da própria dualidade, né? Eu não estou Uhum. fazendo, eu não tenho alguém fazendo alguma coisa para alguém. Você está fazendo o que precisa ser feito, ponto, né? Então, é um pouco isso, né? Não tem dualidade aí, gente. Maravilhoso, não tem dualidade, né? A gente já foi. E aí, encerramos aqui o treinamento tibetano da mente em 7 pontos, que é um caminho completíssimo, né? Se a gente se dedicar a trazer isso para a nossa vida, é muito completo, é a liberação completa, né? Então, por isso, assim, a gente se debruçou sobre esse conteúdo ao longo dessas semanas, que são quase 70 estudos, né? Então, sei lá, nem quando começou, acho que foi ano passado, começou com a gente seguiu. E aí finalizamos os livros, eu quis trazer esse resuminho, né, para a gente tornar fresco na nossa memória e de uma forma mais contínua, assim, né? Porque o livro é muito tempo, às vezes a gente está lá no terceiro ponto, esqueceu o que está no primeiro, está no sexto ponto, não lembra mais o que estava no quarto. E aí esse resumo é uma coisa que a gente pode ter à mão e passar o olho por ele, né? Relembrar. Eu acho que é uma coisa super útil, porque é um ensinamento para a vida toda, né? Para todos os momentos da vida. Todos, todos. Não só para a prática formal, mas para todos os momentos e, inclusive, os momentos de adversidade. Traz para a gente elementos para a gente praticar e aprender a lidar e transformar as adversidades em caminho para o nosso florescer, né, para o nosso caminho espiritual. Então, isso é muito precioso. É um ensinamento muito precioso e é uma grande alegria, mas mais que alegria, é uma grande bênção realmente a gente ter isso traduzido, né? Então, o esforço de um monte de gente, né? Nosso Lama amado escreveu, a G, já mais uma galera, né? Para traduzir, publicar o livro, e a gente aqui em Sanga, estudando, contemplando esses conteúdos, isso é muito precioso. Então, de coração, eu desejo que seja útil, né, para a vida de vocês, para o caminho espiritual, para o amadurecimento, para a iluminação, e que vocês usem, assim como eu também, né? Desejo que seja útil para mim, que eu também use. Então, que todos nós, né, sigamos assim, usando, praticando, sem deixar só no aspecto teórico. E aí a gente encerra aqui, então, esse ciclo de estudo. Encerramos aqui esse ciclo deste ano, e aí a gente volta em janeiro com o estudo das quatro incomensuráveis, do livro, né? As quatro incomensuráveis. Então, é mais uma forma da gente seguir grudadinho no Dharma e no cultivo de Bodhicitta, especialmente Bodhicitta relativa aqui, né? Então, é isso que é o projeto para o próximo ano. Em janeiro a gente retorna com as quatro incomensuráveis. Vamos dedicar os nossos méritos aqui, fazer as preces finais. Cara, pera lá. Então, vamos dedicar os méritos do nosso estudo de hoje e de todo esse ciclo de estudo, né, onde nós dedicamos um tempo da nossa vida a ouvir o Lama, a ler as palavras do Lama, contemplar esses ensinamentos, praticar. E nós dedicamos os méritos a todos os seres que, por um motivo ou outro, das mais variadas formas, sofrem. Que todos os seres possam encontrar os meios de liberdade, de liberação do sofrimento, possam todos usufruir de uma boa vida, encontrar as causas e condições da felicidade, do bem-estar genuíno. E nós lembramos também do nosso Lama querido, Lama Alan, a G, nossa tradutora, professora, mestra querida, trazemos todos ao nosso coração e dedicamos os méritos, todos os seres, especialmente esses que nos possibilitam acessar e estar em contato direto com o Dharma. Por esta acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê,
e possam todas as falhas ser superadas. Que do turbilhão de ondas revoltas do nascimento, velhice, doença e morte desse oceano de Sansara, possa eu liberar os seres. Sonandi Tanchesi Pani Tobne Ne Pedrana Panjeshin Kegana Chibalon Trupai Si Petzole Drua Drua Sho. Prece de longa vida, Sua Santidade Dalai Lama. No reino cercado por anéis de montanhas nevadas, você é, sem exceção, a fonte de todo benefício e felicidade. Poderoso Avalokitesvara, Senhor da compaixão, Tenzin Gyatso, que seus pés de lótus permaneçam firmes por centenas de éons. Prece de longa vida ao Lama Alan Wallace, que o professor Shakyamuni, o grande Vajradhara, e aquele que sustenta os mistérios de todos os Jinas, Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, aquele ilimitadamente afortunado, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa em geral e especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos Jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o lama de Odiana e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Gyuadi, Nildudá, Wogen Lama Drugyune, Droati Malupá, Dei Salagopá, Show. Muito bem, queridos e queridas, encerramos aqui nosso ciclo. Nos vemos no próximo ano, aqui na quarta-feira, né? Cuidem-se, pratiquem boas festas, descansem, vivam felizes, conectem-se com os que vocês amam e com todos, com muito amor. Um beijo no coração de cada um de vocês e obrigada por tudo, pela companhia. Obrigada, Obrigado, obrigada, Aline, Aline. por tudo. Beijo, obrigada, Beijo no Aline. coração bem apertado de todos. Beijos. Beijo.